ano 300 a.C., na ilha de Chipre, vivia um comerciante muito rico chamado Zenão de Sítio. Naquela época, grande parte do comércio era realizado através da navegação. Foi em uma de suas viagens que a vida de Zenão mudou para sempre. Conta a história que Zenão naufragou em Atenas. Nesse naufrágio, Zenão perdeu todas as suas posses. Devido a esse evento totalmente fora do controle de Zenão, esse homem tão rico ficou literalmente arruinado. Encontrou-se sem nada a milhares de quilômetros de sua casa, sozinho, sem dinheiro e sem ninguém disposto a ajudá-lo. Para muitas pessoas, isso teria sido uma tragédia irreversível. Muitas pessoas não teriam conseguido se recuperar de um golpe tão grande, mas Zenão de Sítio fez algo diferente. Agora, imagine-se como Zenão. Como reagiria se o trabalho de toda a sua vida fosse jogado pelo ralo, pela pura força da natureza? Ficaria irritado, triste, sentiria que a vida não foi justa consigo. Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão, o fundador do estoicismo. Quando Zenão chegou às margens da Grécia, disse: "A fortuna quer que eu tenha maior liberdade para filosofar. Uma pequena mudança pode durar para sempre, mas uma pequena revisão em sua maneira de pensar pode se tornar mudanças maiores e impactantes no futuro." O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença pelo que não podemos controlar. Depois de ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo ele, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta. Portanto, devemos usar esse controle a nosso favor, em vez de lamentar a água derramada, ou, neste caso, as posses perdidas. Zenão focou em manter a compostura sobre a situação, mantendo a calma e a neutralidade, mesmo passando por essa difícil situação. Hoje em dia, as pessoas erroneamente veem os estoicos como pessoas indestrutíveis, como pessoas que não experimentam emoções extremas, como ataques de raiva ou ansiedade. Mas a ideia original por trás dos estoicos era muito mais do que isso. A filosofia estoica pode ser aplicada a muitas das situações atuais, assim como foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. Em vez de ser apenas uma maneira de descrever pessoas sem emoções, o estoicismo era uma forma de vida, e essa forma de vida perdurou por séculos. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas decorrentes de certas experiências e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todos temos experiências diferentes, o que significa que todos também têm diferentes perspectivas das coisas. Desde os tempos em que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em locais públicos, acreditava-se que os princípios estoicos poderiam ser muito benéficos para qualquer tipo de pessoa. Portanto, não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola. Como resultado, desde os escravos até os imperadores, todos podiam aprender e tornar-se estoicos. Os primeiros estoicos praticaram o que pregavam, evitando qualquer forma de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Mesmo em um momento em que não era popular, as mulheres também podiam aprender livremente sobre o estoicismo e tornar-se estoicas, se assim o desejassem. Mas por que hoje em dia tantas pessoas adotam o estoicismo como estilo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a se intrometer no caminho das coisas. Na verdade, não ficamos tristes porque coisas ruins nos acontecem. Ficamos tristes porque coisas ruins e inesperadas acontecem. Vamos tomar a chuva como exemplo. É bom que ela ajude a regar nossas plantas, forneça água aos animais e mantenha a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando você está sem guarda-chuva no meio da rua e enfrenta uma enorme nuvem escura sobre a cabeça, é difícil interpretar essa situação como positiva. Mas então surge a pergunta: por que não choramos quando começa a chover? Isso não acontece porque, embora a situação seja ruim, já aprendemos a aceitar o fato de que pode chover como algo inevitável.
Não temos controle sobre o clima. E, embora frequentemente não gostemos, eventualmente a chuva passa e o sol reaparece. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, sempre devemos estar preparados para aceitar o fato de que muitas coisas ruins, que não estão sob nosso controle, acontecerão inevitavelmente em algum momento. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício que tem como objetivo aumentar os sentimentos de gratidão. Isso poderia incluir dormir no chão da cozinha, tomar um banho frio quando normalmente toma um banho quente e assim por diante. Esse exercício ajuda a compreender que não importa quão difícil seja uma situação, você sobreviverá e provavelmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, indiretamente preparamos nossa mente para adversidades futuras. Com o estado atual do mundo, onde os anúncios são constantes, somos levados a acreditar que, se não tivermos a última versão de algo, se não parecermos de certa maneira ou se não ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Vemos o mundo sem saber quase nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo através de nossa própria lente. O problema é que muitas vezes essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A pergunta é: realmente precisamos internalizar todo esse conhecimento? Porque se fizermos isso sem internalizar todo esse conhecimento, podemos estar estabelecendo expectativas reais para nossa vida sem sequer perceber. Isso acaba nos deixando desapontados e insatisfeitos, o que certamente não é a melhor maneira de viver. Devemos nos concentrar em nos melhorar. E anexar qualquer esperança ou apego externo às ações que tomamos quase sempre leva à frustração. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o nosso dinheiro em um carro luxuoso, uma viagem ou uma casa. Na maioria das vezes, fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo, e não pelo seu valor interno. Por exemplo, os carros acabam sempre quebrando, mas até mesmo as coisas gratuitas na vida têm um custo, e esse é o custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez: aprenda a viver com menos e crie espaço em sua vida para as coisas que realmente importam. Devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos, e não nas coisas que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos optar por fazer o possível para manter a cabeça fria, não importa o que a vida nos reserve, porque no final do dia, não importa o que queremos. Não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos controle total sobre como reagimos a essas coisas. Precisamos aprender a diferenciar as coisas que podemos controlar daquelas que não podemos. E essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos julgar o sucesso de nosso trabalho com base na quantidade de esforço que colocamos, não no resultado que esses esforços geram. Devemos nos concentrar no processo. Devemos confiar no processo. Pense em um funcionário que tem trabalhado duro em seu trabalho nos últimos 6 meses. Agora ele sente que merece uma promoção. Então ele vai ao seu chefe com seu relatório de desempenho embaixo do braço. O chefe agradece pelos resultados, mas não concede a promoção. Então, esse funcionário volta para casa chateado, pensando que deve ser um péssimo funcionário. Ou também pode sair pensando que a vida é injusta e que sua empresa é injusta. Mas ele não considera que seu chefe pode estar tendo um dia ruim, ou que outra pessoa pode ter sido mais qualificada naquele momento para receber a promoção, ou que talvez a empresa estivesse passando por um momento difícil e simplesmente não podia arcar com a promoção naquele momento. O funcionário não sabe o motivo, mas o fato é que ficará chateado por um tempo. No entanto, se esse funcionário valorizasse a qualidade do relatório de desempenho que entregou e continuasse fazendo o que estava fazendo para conseguir a promoção que queria, poderia ter sido muito mais feliz com a perspectiva correta. Seu propósito não teria falhado, apenas prolongado.
É verdade que há empresas que, por mais que você se esforce, não vão recompensar o esforço. Mas a ideia é que, se você quiser alcançar algo, deve se concentrar no esforço e não no resultado. O esforço sempre estará lá, você sempre vai ganhar porque depende de você. No entanto, o resultado depende de tantos fatores que ser dependente dele geralmente traz muita frustração. É essa reformulação da mentalidade que é crucial para um verdadeiro estoico. Um estoico não vê seu sucesso na ganância financeira de suas empresas, mas sim no fato de poder viver uma vida confortável e feliz sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. As 4 virtudes principais do estoicismo são sabedoria, temperança, justiça e coragem. A sabedoria é poder separar o interno do externo e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta há um espaço. A coragem se resume a 2 palavras: persistir e resistir. A temperança ou moderação significa fazer mais com menos. Os estoicos acreditam que o limite da riqueza deveria ser simplesmente ter o essencial e depois ter o suficiente. A justiça é uma das mais importantes e nos explica que ninguém deve prejudicar o outro, pois todos nascemos uns para os outros, para nos fazer o bem mutuamente e não a nós mesmos. Na psicologia moderna, o estoicismo está no centro de procedimentos como a terapia racional emotivo-comportamental e a logoterapia. A terapia racional emotivo-comportamental ajuda os pacientes a identificar milhões de pensamentos negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Permite desafiar o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica, e quando você percebe que muitos deles são infundados, pode substituí-los por crenças mais produtivas. A logoterapia, por outro lado, se baseia no princípio estoico de que os seres humanos têm um propósito. Mesmo nas situações mais escuras, podemos preencher nossas vidas de significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é o nosso propósito. Mas como muitos de nós sabemos, é mais fácil dizer do que fazer. É apenas um processo como qualquer outro. E para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar a autoestima, redirecionando nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar. Podemos deixar de nos concentrar nas coisas que não temos controle e focar no que já temos, para levar uma vida muito mais feliz e gratificante. O estoicismo nos ajuda a atravessar tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e pacíficas. E se, por acaso, nosso barco afundar e todos nos afogarmos, podemos ficar tranquilos, sabendo que vivemos uma boa vida, mesmo que não tão boa quanto esperávamos. Lembre-se, todas as coisas nesta vida têm um fim. Se o vídeo foi do seu agrado, recomendo assistir a este. Obrigado por assistir até o final. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.